Boa noite, senhoras e senhores, distinto público, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. E esta é a minha noite de estar com vocês aqui na Record News, no programa Conexão ND. E hoje o nosso convidado é o comandante coronel Araújo Gomes, figura bastante conhecida e que desfruta de muito respeito da comunidade pela sua competente atuação na Polícia Militar de Santa Catarina, onde encerrou a carreira como comandante-geral e foi sondado também nessa oportunidade para ser o candidato a prefeito aqui em Floripa e a ocupar um cargo importante na segurança nacional no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma delas deu certo. Atualmente, Araújo Gomes responde pela área de segurança pública da Prefeitura de Floripa e é por isso que ele está aqui conosco hoje para falar não só dos principais problemas da nossa cidade, como das ações do verão, que começa já no mês que vem, com a cidade vivendo aquela loucura das festas de Natal e Réveillon, onde parece que o Brasil inteiro vem para cá e todo mundo de carro. E onde também todos os problemas aparecem na mesma hora, alguns bem maiores do que os normais. Vamos por etapa, nem candidato a prefeito e nem o cargo nacional. O que aconteceu, comandante? Boa noite. Boa noite. Isso é uma pergunta legal. Na verdade, a questão política ainda não era uma decisão tomada, mas chegou no momento que não tinha mais decisão a tomar. Quando eu saí da polícia, eu me tornei inelegível, porque eu não era filiado a nenhum partido, então eu não precisei refletir nem decidir sobre isso, porque é algo que saiu do radar naturalmente pela questão jurídica. E a ida para Brasília houve uma reconsideração dos tomadores de decisão do nível político e eu respeitei, né? Foi uma sondagem, um convite que me honrou bastante, né? E me dedicaria a fazer a segurança do país melhor, mas não deu certo, vira a página e sigo a minha vida bem tranquilo, continuando a dar a minha contribuição para a minha cidade, para o Estado, aonde eu achar que eu possa ser útil. Essa ideia do senhor ser candidato a prefeito de Florianópolis, o senhor chegou a sentir um clima positivo, as pessoas incentivavam na rua essa candidatura? E quem foi o pai dessa criança? Quem é que falou a primeira vez, se o senhor for chamar, disse, vai ser nosso candidato, está a fim de encarar? É uma pergunta bacana, nunca ninguém tinha feito, né? Sempre, as tuas perguntas sempre são legais. Aguarda que daqui a pouco vem as outras. São bem legais. Quando iniciou o atual governo com o Moisés, que eu permaneci, havia uma conversa dentro, principalmente do governo, no sentido de que era importante fortalecer os quadros para as eleições seguintes, porque a estrutura que acabou assumindo era uma estrutura que não tinha uma tradição política, não ocupava muitas posições no quadro político, e essa conversa surgiu naturalmente em algumas ocasiões a partir de manifestações da população, nas redes sociais, em encontros sociais, em locais de convivência. E sim, eu tive bastante feedback positivo na época, no sentido de que havia um potencial, que o perfil combinava com o que a população esperava de um gestor para a cidade, ou de um político, nesse momento que se desenhava como um momento em que as pessoas buscavam pessoas que tivessem experiência administrativa, mas que não tivessem passado por cargos eletivos de uma forma consistente, que tivesse uma história que pudesse ser averiguada como uma história bacana, honesta, dedicada. E boa parte da população, boa parte das pessoas que me cercavam, ou com quem eu tinha contato, achavam que eu encaixava nesse perfil. Alguém no meio político, e não preciso dizer o nome, me comentou também, elogiando a sua pessoa, nessa época que se cogitou a sua candidatura, me comentou de que havia uma rejeição muito forte nos morros da cidade ao seu nome, por ser um militar. Foi uma época de conflitos da polícia militar nos morros daqui, tráfico, gente de fora, bagunça. O senhor tem noção disso? O senhor é rejeitado? O policial militar é mal visto nos morros da cidade? Essa é uma pergunta também muito bacana.
a relação da Polícia Militar nas comunidades mais pobres, mais periféricas, com maiores problemas da influência do tráfico de drogas, do crime organizado, essa relação com a polícia, ela é uma relação de amor e ódio. As pessoas que vivem nessas comunidades sabem que a vida, às vezes, com a polícia lá é difícil, porque nós levamos instabilidade lá, nós prendemos o garoto que é o olheiro, nós corremos atrás do que é o fogueteiro, nós tiramos de circulação e levamos para a cadeia o cara que está traficando, e isso gera uma certa instabilidade, mas todas as ocasiões que, por qualquer motivo, a gente teve que reduzir a nossa presença, o resultado é que a vida nessas comunidades piorou muito, porque o crime se empodera. Nessa relação, não é segredo que o meu perfil sempre foi operacional, sempre fui um policial de linha dura, e claro que eu tinha certeza de que eu teria nessas comunidades muitos admiradores secretos, porque há comunidades onde você não pode dizer que admira um policial, você não pode falar isso abertamente, como haveria também muitas pessoas que não gostariam pelas coisas que viu a polícia fazer ou a polícia fazendo e que não combinava com os seus valores. Mas eu acredito, né, Cacau, que quando você pensa em ser um agente público, eleito ou não, você tem que estar preparado para entender que a comunidade não é homogênea e nunca tem unanimidade. Você sempre vai tomar atitudes que você acha certa, que a tua história e a tua preparação dizem que precisam ser tomadas, fazer coisas que precisam ser feitas e vai saber que haverá um percentual de pessoas, um grupo de pessoas que vão aplaudir, haverá um grupo de pessoas que vão vaiar ou odiar isso e haverá um grande grupo que só vai observar para ver o que vai acontecer. Houve reação agressiva também da comunidade em relação a algumas mortes de jovens traficantes e geralmente negros. E como é que foi isso? Essa é uma discussão bem bacana. A questão da letalidade policial no Brasil, que é quando o policial provoca a morte de alguém durante uma intervenção na sua atuação, é uma discussão do Brasil inteiro. A verdade é que policiais brasileiros trabalham num dos piores cenários em termos de ameaça, de risco do mundo. Com certeza, na rotina de um policial brasileiro, ele vive em uma semana de trabalho conflitos, combates, embates, que um policial europeu às vezes não vive a vida dele inteira. Então, a letalidade policial, ela não é uma escolha deliberada. Um policial não sai dizendo assim, hoje eu vou sair porque eu vou ver se eu consigo fazer um confronto. Até porque o confronto é uma situação extrema que coloca a vida dele em risco. O confronto, que muitas vezes termina em letalidade, é uma contingência, é algo cujas circunstâncias levam a uma situação de vida ou de morte. Por outro lado, é claro que nós, como seres humanos, nós policiais, entendemos a dor de uma mãe, entendemos a dor de um irmão, de um pai, embora a gente acredite que muitas vezes o contexto familiar, o contexto de amigos, contribua para colocar o garoto naquela situação, para que ele, às 3 da manhã, numa boca de fumo, numa esquina de uma comunidade, tivesse os meios, a vontade, a disposição e a coragem para enfrentar a polícia. Ô, comandante, o senhor falou boca de fumo. Eu sou de uma geração que batalhou muito, e até alguns pagando com a própria vida, com a liberdade. Essa mudança que hoje o mundo civilizado já pratica, a descriminalização da maconha, da planta. Artistas, políticos, presidentes de países, nos Estados Unidos está tudo liberado para uso recreativo. O senhor ainda se preocupa com fumantes de maconha? Se o senhor vê um fumante de maconha na rua, o senhor para dar uma dura? Olha só, essa questão, ela é uma questão de saúde pública. Quem tem que dizer se pode ou não vender maconha, quem tem que dizer para quem pode ser vendido, quem pode usar, em que quantidade, é a saúde pública. Qual é a minha parte? Qual é a parte do operador de segurança? Enquanto é ilegal e enquanto ela gera movimentos de violência, de ilegalidade, de arma, essa parte é a parte da segurança pública. Então, o dia que a medicina disser, e talvez ela esteja dizendo, olha, pensando bem, estávamos errados. A maconha não faz tanto mal assim e não tem problema, dependendo da idade, da quantidade, se houver um controle.
essa é uma discussão que eu não entro no mérito. O que eu entendo, e eu acho que você vai concordar comigo, é que esse assunto sendo de segurança pública, ele não pode virar um assunto de moral, demonizado, um assunto tabu, como se não pudesse ser discutido. Mas, eu sempre gosto de dizer, quando a gente compara com o álcool pelas propriedades químicas viciaria até menos do que a maconha. Porém, como ele é legal. O estrago é maior. Como ele é legal, como a oferta é mais fácil, como o acesso e o preço é mais fácil, como a reprovação social é menor, mais pessoas se viciam de uma maneira prejudicial ao álcool do que se viciam com a maconha. Isso pode ser um sinal de que a liberação pode ter um dano gigantesco para, enfim, para a saúde pública das pessoas. Bom, a diferença é que no primeiro mundo, onde a maconha foi liberada para plantar, comprar e vender, ela vende em locais adequados, com música, com livros, albergue de gente jovem, turista que está na cidade, e o governo está recebendo um imposto altíssimo. Mike Tyson, inclusive, hoje ganha uma fortuna produzindo skunk, né? Aqui, para você comprar, tem que subir no morro, tem que passar pelo traficante, periga ser morto, e aí tem que ter a polícia lá. A polícia não está perdendo a sua energia, o seu tempo, cuidando de um negócio que poderia ser vendido civilizadamente pelos cafés, pelas lojas autorizadas? Boa discussão. A questão é a seguinte, enquanto é ilegal, enquanto isso gira problemas de segurança pública, é um problema nosso. E eu vou te fazer uma ponderação que eu já fiz algumas vezes. Muitas pessoas que consomem drogas como a maconha são pessoas socialmente responsáveis, são pessoas preocupadas com o meio ambiente, são pessoas que não compram o tênis de uma determinada marca porque ele foi fabricado num país que tem trabalho escravo. E essa pessoa não tem pudor de pegar um pacal de maconha às 2 da manhã de um garoto de 14 anos, numa situação de perigo, às vezes insalubre, um guri que devia estar dormindo para ir para a aula no dia seguinte, e ele não percebe que ali, naquele pacal de maconha, tem o trabalho escravo de camponeses da América Latina, tem o risco de mulas que fizeram a droga chegar até a comunidade onde ele é traficado, tem os garotos que não vão para a aula para servir de olheiro, e ele compra e vai para casa, às vezes, consumir, sem perceber que ele tem um componente social em que ele está contribuindo para um trabalho escravo, ilegal, da mesma maneira que contribuiria se ele comprasse um tênis que é fabricado, de repente, lá na Ásia, de trabalho escravo. Mas é uma discussão bacana. Essa tese aí eu vi no filme Tropa de Elite, o cara, soldado lá xinga o playboy da Zona Sul, tal, não sei o que, vem aqui. Mas é uma discussão que não é para hoje. Mas é uma boa discussão. É uma ótima discussão. Não há assunto que não deva ser discutido. Isso. Né? E de uma maneira civilizada. E é uma discussão que vale a pena fazer. E principalmente eu conversando com o comandante da Polícia Militar, Perfeito. uma pessoa que está do outro lado. Mas eu já vi policial militar em Amsterdã, e em Los Angeles, bebendo com farda e saindo de coffee shop. Então, é outra discussão, é outra mentalidade. Como eu não fui a Amsterdã, eu não posso falar. Você está perdendo, é uma bela cidade. E aqui tem muita hipocrisia no Brasil, né? O próprio STF, que não toma decisão, tem medo e tal. Mas a hora que liberar a venda e tirar do morro dos traficantes, dos caras que estão armados, vai ter uma mudança. E eles vão reagir também, porque é a fonte de renda deles. E muitos desses garotos estão vendendo para comer. Estão excluídos do... Mas o processo de legalização ele é um processo mais complexo do que parece. Vou te dar um exemplo com o cigarro comum, o tabaco. Embora ele seja legal, embora ele seja extremamente controlado, se estima que boa parte do que se consome, por exemplo, em Santa Catarina, é contrabandeado por redes criminosas, por causa da parte econômica, porque é mais barato contrabandear do país vizinho, por causa de impostos, de leis de proteção. Então, é um mecanismo muito complexo. Por isso que eu acho que a decisão ela não pode ser uma decisão baseada no que é mais fácil, mas naquilo que a saúde, né, que a área de saúde diga que é melhor para as pessoas. Porque sempre, todas as soluções novas
trazem novos problemas e sempre você vai ter um problema complexo. Eu acredito que hoje não há clima, não há estrutura jurídica, não há maturidade das estruturas legais e sociais para uma transição rápida. Porém, acho que é um assunto que deve ser permanentemente discutido, nem que seja para esgotar os argumentos contra a liberação ou abrir espaço para os argumentos a favor, mas tem que ser discutido. Só para lembrar que o ex-presidente Bill Clinton, o Fernando Henrique Cardoso defendem muito, com convicção, a descriminalização da maconha, estamos falando de droga da maconha, e alguns jornais também já defenderam em matéria de capa, o New York Times, o Jornal Zero Hora, o Diário Catarinense, o Jornal o Globo recentemente. Há um movimento, né, mundial que precisa ser olhado, analisado, para a gente entender como isso acontece. O exemplo do Uruguai que está dando certo. Comandante, qual é a missão que o senhor recebeu do nosso amigo prefeito Jean Loureiro para este verão? O senhor passou a cuidar mais diretamente da SUSP, fez um tipo de uma intervenção branca lá. O que houve que o senhor acabou na SUSP? Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública, que é a secretaria que eu presido, onde eu estou como secretário, ela tem 3 pernas, 3 eixos. A Defesa Civil do município, que é responsável pelos desastres, prevenção, preparação, resposta e reconstrução, e está desenvolvendo uma série de projetos bacanas. A Guarda Municipal, que é a face mais visível da segurança pública, que também está passando uma fase super bacana. E a SUSP, que é a Superintendência de Serviços Públicos, que lida com uma série de áreas que são bem críticas para a cidade. A emissão dos alvarás, a fiscalização dos alvarás, a supervisão de alguns serviços públicos, como cemitérios, por exemplo, a questão dos ambulantes. É barra pesada. Então, são muitos assuntos que conversam com o dia a dia da cidade. E aí as pessoas até perguntam, Cacau, se isso tem a ver com segurança pública. Eu te respondo que tem tudo a ver, porque, na verdade, a segurança pública do município, ela é uma segurança do ordenamento, da boa ordem, do funcionamento da cidade. E as coisas são interligadas. E eu sempre sentia falta, quando estava na Polícia Militar, de conhecer, entender e poder influenciar um pouco mais nesses mecanismos que fazem a cidade funcionar. O que pode estar aberto, o que deve estar fechado, o que pode abrir aqui, o que pode abrir lá, até que horas, a que horas pode abrir, que horas deve fechar, quantos ambulantes pode ter nessa praça ou nessa praia. E agora estou tendo a oportunidade, com uma equipe bacana, de botar em prática muitas ideias que eu trazia e ver de que maneira isso conversa com as forças policiais que eu já comandei, com a guarda, né, que hoje está sob minha responsabilidade, e de que maneira a gente pode fazer com que isso torne a cidade melhor. Quem é o secretário da SUSP? Márcio Luiz Alves, é um coronel da Polícia Militar também, da reserva, da minha turma. O senhor indicou ele? Sim, sim. Na verdade, quem é que saiu? Era o João? João da Luz. Ah, o João saiu. João saiu. E o João foi para onde? O João foi para outra secretaria, não tenho certeza, mas eu acho que é a SMDU. E o senhor estava vendo problemas, então, na SUSP? Não, na verdade, eu trouxe uma equipe comigo, né? O Márcio Luiz é da minha turma de academia na Polícia Militar. Eu tenho uma amizade antiga com ele, uma curiosidade, né? Ele conheceu a atual esposa dele, a Kelly, na minha casa, né? E nós fomos padrinhos do casamento dele. Mas, mais do que isso, ao longo da vida profissional, eu tive a oportunidade de ver a capacidade de gestão do Márcio Luiz, de fazer as coisas acontecerem, de fazer, onde ele passou, ele sempre deixou marcas de gestão muito fortes. E aí eu achei que era um perfil bacana para a gente modernizar a SUSP, dar uma cara nela mais simpática, com maior empatia com a população, dar uma maior visibilidade e até lidar com alguns problemas que a comunidade, que a sociedade comentava a respeito da SUSP e que a gente está tentando melhorar. A demora, às vezes, na análise dos processos, a diversidade dos julgamentos, né, na forma de avaliar, a falta de padrão. Os esquemas? Eu encontrei questões de gestão. Então, eu venho de uma corporação, onde tudo é padronizado. Tudo tem procedimento padrão escrito, como a empresa da maioria das pessoas que está nos vendo, que os nossos espectadores são donos, ou trabalham, ou que utilizam os serviços. A maioria desses lugares tem instruções escritas, as coisas são padronizadas.
A cultura de gestão da SUSP que nós encontramos, ela tem uma forte cultura legalista, mas tem pouca coisa escrita em termos de procedimento operacional, de treinamento, de fluxo de decisão, e é nisso que a gente está trabalhando. Nós vamos falar sobre os problemas da SUSP, as denúncias dessa semana, que o trouxeram aqui, e ainda bem que surgiram essas denúncias, porque a gente está aproveitando para conversar, ouvindo. Depois de ouvi-lo, nós vamos com certeza ter um verão mais tranquilo, ficar mais tranquilo. Como é que é a vizinhança, os bairros, a proteção, a vigilância solidária, né? Como é que os ladrões estão chegando, quais são os balneários mais perigosos. E também vamos... Acabei de receber uma ligação do nosso amigo Rico Lobato, que soube que eu ia entrevistá-lo hoje, e disse que é parente do Gama Dessa, avô dele. Verdade, verdade. Elza. A minha avó, Elza Gama Dessa, é da família Gama Lobo Dessa, né, que é uma família tradicional da cidade. Ela veio novinha do Rio de Janeiro, quando o pai dela, que era militar, faleceu. Naquela época, as viúvas, né, ficavam desvalidas, e a mãe dela veio com as filhas órfãs de pai para viver com uma família, um ramo da família que tinha aqui. E ela realmente é Gama Dessa. Então, o Rico é alguma coisa como o meu primo. Nobreza, nobreza. Mas nunca ligou na lei seca não, né? Coronel, o que eu faço? Não, o Rico é um grande cara da cidade, respeitado e querido por todos, né? Nós vamos fazer o nosso primeiro e único intervalo comercial do programa Conexão ND, porque aqui temos 2 tempos. O primeiro está terminando agora, o segundo a gente já vai voltar para falar assuntos de interesse de Floripa, da temporada e da nossa segurança. Já voltamos. Voltamos com o nosso Conexão ND, noite de quinta-feira. Eu sou o Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Você já sabe que hoje é minha noite, não só de tomar o meu vinhozinho, e agora já não dirijo mais nem depois de tomar uma taça de vinho, porque está sujeiro, está impraticável, e a gente tem que dar os bons exemplos aí, e não tem sentido mesmo, porque a polícia na rua fazendo blitz lei seca está apenas fazendo o papel dela. Não é ela que determina, que cria essa lei, nada. Ela está ali ganhando para proteger. Eles acham que está demais, eu também acho, né? Já não é mais como antigamente, que a gente ia numa festa, bebia com o governador, com o desembargador, com o juiz, com o pai, com o empresário, com todo mundo, ia dirigindo para casa, não acontecia nada. Hoje o cara sai de um bar, mata 2, dá porrada em 5, capota, abandona o carro. Como abandonaram o carro nos últimos dias em Florianópolis e tudo, carrão, né, coronel? Eu acho que a guarda e a polícia estão muito rápido, então não dá tempo de tirar o carro. O cara bate e se manda. Já tem até serviço de aplicativo para pegar. Deve ter, eu acredito que deve ter. Claro, porque desaparece muito rápido. Ô, comandante, hoje eu publiquei na minha coluna no jornal ND uma denúncia sobre o cartel dos quiosques de praia, que se repete na Ilha da Magia e não é de hoje. Mesmo a prefeitura fazendo sorteio ao vivo, algumas pessoas acabam monopolizando um número grande de barracas porque pagam inscrição utilizando diferentes CPFs e depois fazem esquema por fora. Isso vem de fonte segura, comandante, pois um conhecido, e aí em função dessa nota apareceram outros conhecidos, ele conseguiu 7 das 8 barracas existentes em Jurerê e mais 2 das 5 barracas na Barra da Lagoa. Como não há uma fiscalização mais séria no verão, há muita coisa para fiscalizar e às vezes eles acabam passando batido, o titular que cedeu o CPF muitas vezes nem trabalha na barraca. É uma injustiça que algumas pessoas, as quais não trabalham o ano inteiro por opção, querem encher o bolso de dinheiro logo na temporada. Aí terminou a temporada, tem muita gente que se manda, não tira nem o lixo, em gastar lá fora. Enquanto outras que estão desempregadas
não consegue essa oportunidade. Uma vez que o número de inscritos por uma mesma pessoa terá muito mais chances do que outras. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, sim, esse assunto que você trouxe à tona, ele é oportuno, porque ele vem sendo discutido desde o início da elaboração dos editais, do processo de escolha e da concessão. Isso não é crítica à prefeitura, não. Não, é isso que eu ia dizer. Então, é um alerta. Eu vou dividir em dois espaços. Primeiro, deixar claro que me pareceu, e você está confirmando, não é uma crítica nem uma suspeita sobre o sorteio. A forma que as pessoas burlam é pegar laranjas, e esses laranjas vão na internet e fazem a inscrição, e depois, se ganham, recebem um dinheiro, e ao invés delas explorarem, a pessoa que financiou coloca lá alguém, um testa de ferro, e explora 3, 4, 5 pontos. Nós temos isso no radar desde o início, tá? E nós tomamos algumas medidas para prevenir. Em primeiro lugar, hoje todo o processo é online. Então é possível detectar de que computador veio a inscrição, a que horas foi feita, se um conjunto de inscrições foi feita de um mesmo computador num período de tempo curto, o que nos ajuda a identificar fraudes. A segunda questão é que esse alvará ele é intransferível. Então, quando você faz o sorteio, a pessoa apresenta a documentação e ela é habilitada, ela tem que estar presente explorando, porque a opção da prefeitura sempre foi mantida pelo prefeito, é de que essa exploração das praias no verão precisavam ter uma pegada, um caráter social, ajudar quem é daqui, ajudar quem não, a complementar a renda. Senão, nós faríamos um pregão, uma licitação, quem paga mais leva lá o ponto e a prefeitura arrecadaria mais e viraria um processo só comercial, só comercial. De que maneira a gente está trabalhando essa questão? Bom, primeiro é que a fase final da inscrição, ali do credenciamento, é pessoal, é presencial. A gente vai fotografar as pessoas e nós estamos desenvolvendo um sistema de fiscalização baseado em reconhecimento facial. Então, o fiscal vai ter um aplicativo, vai te fotografar e vai dizer, olha, esse cara é um cara que realmente, ele que explora esse quiosque, ele é o fulano de tal, ele está autorizado, tudo certo. Segundo, a gente está fortalecendo a fiscalização presencial para esse verão, não só a esse respeito. Nós detectamos alguns acidentes nas últimas temporadas envolvendo gato. O cara que explora um local desse, que é concessão da prefeitura, e faz a ligação elétrica de qualquer jeito, roubando energia até, e muitas vezes colocando os outros em risco. A gente teve caso de choque, de incêndio e assim por diante. Por último, nessa temporada nós tivemos mais uma mudança, Cacau. Pela primeira vez, a habilitação é por 2 anos. É 1 ano, renovável por mais 1. Só que se você tiver qualquer violação, qualquer infração, qualquer erro, qualquer coisa errada que você fez ou deixou acontecer com pontos que você está explorando, você perde a renovação. Pô, esses pontos, eles são bem lucrativos. E nós imaginamos que isso vai fazer com que as pessoas elevem o seu nível, primeiro, de cumprimento do edital, isso inclui quem trabalha é quem realmente ganhou. Segundo, melhora a qualidade do serviço e respeitem as regras. Agora é uma guerra de gato e rato. E o teu alerta, ele foi bem interessante, a gente já tinha recebido alguns outros e isso aí tudo está no nosso radar. O senhor tem ideia de quanto uma pessoa que tem 7, 8 barracas em praias de Florianópolis fatura em 3 meses de temporada, não? Varia de ponto para ponto, mas eu posso dizer para você que é uma quantia bem alta. Há pontos que faturam bastante, bastante mesmo. O senhor tem notícia de que existe tráfico de influência? O vereador que cuida do seu bairro, do seu distrito, que é amigo de todo mundo, o cara vai lá, tem um barzinho, pede para ele conseguir um barraco na praia. Acabou isso? Olha só, eu vou te falar de como a gente montou, tá? Primeiro, a localização dos quiosques, ela foi reavaliada, ela passou pelo crivo do relatório de negócios das últimas temporadas, feito pela empresa com quem a prefeitura tem parceria, para dizer, olha, esse quiosque
não faturou nada o ano passado, ele foi abandonado, e aí a gente tirou, ou esse daqui precisa ir mais para a direita ou mais para a esquerda, de tal maneira que, então, o critério de distribuição passou a ser técnico. Tá. Segundo ponto que eu destaco, só para completar, eu vou ser breve, é que a gente tirou a figura de vagas remanescentes. Não haverá nenhuma vaga concedida que não seja por sorteio. Então, em alguns editais de anos atrás, as vagas que não eram ocupadas ficavam à disposição da superintendência. E, às vezes, elas poderiam ser concedidas na medida que as pessoas se habilitassem. Entendi. Agora, não tem. Haverá esse sorteio, as vagas que não forem ocupadas por alguma razão, haverá um segundo processo também por sorteio, e as que não forem ocupadas morrerão. O senhor, como comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes, enfrentou os maiores bandidos aí do país, né? Aqui perto de Paraguai, Mato Grosso, Itapema, Balneário Camboriú, aquele assalto cinematográfico em Criciúma, criminosos internacionais. E agora está cuidando de ladrões de fios, de cobres, de vendedores ambulantes. O senhor se sente bem nessas funções? Com certeza, porque, na verdade, eu não trabalho para os ladrões. Eu trabalho para a população que eu protejo. E eu estou protegendo a minha cidade, a cidade onde eu cresci, as ruas que eu conheço, as pessoas que são meus amigos, amigos dos meus pais e amigos dos meus filhos. Então, quem não se sentiria realizado contribuindo para proteger e tornar melhor a cidade, que é a cidade que escolheu para viver a maior parte da vida, para envelhecer e, quem sabe, morrer. Agora, o senhor sabe mais do que eu. Não são só essas pessoas que incomodam em Florianópolis, né? A gente tem assassinatos aí, principalmente no norte da ilha, coisas pesadas. Esses bandidos vieram do Rio e São Paulo para cá, o senhor tem essas informações? Parece que em Palhoça... Então, em primeiro lugar, vale a pena destacar que desde 2018, as estatísticas da cidade e do estado caem ano após ano, mostrando que já é uma tendência. Várias estratégias que foram implementadas a partir de 2018, que continuam até agora, estão confirmando Santa Catarina e Florianópolis como cidade uma das mais seguras do Brasil. É claro que o crime organizado é sempre um ponto de atenção e uma preocupação, que é quem faz esses crimes que você falou. Tem relação com o tráfico de drogas, tem relação com o tráfico de armas. Santa Catarina tem um papel estratégico no tráfico de drogas do continente, da América do Sul, porque a gente serve de canal para exportar para a Europa e Estados Unidos através dos nossos portos. É só ver o tamanho das apreensões que nós temos tido nos últimos tempos, cada vez maiores. E é uma ilusão pensar que os bandidos vêm de fora. Na verdade, a estrutura, a lógica é importada do Rio e de São Paulo. Mas os criminosos normalmente são os garotos de periferia que crescem sob essa ideologia, com essa visão, e que acabam incorporando isso como um modo de vida de sobrevivência, ou por ser a única opção, ou por gosto, não vem ao caso, mas que é gente nossa. O que é importante reconhecer, porque isso significa que é problema nosso e que a gente tem a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito para que as novas gerações não repitam isso. Coronel, quais são hoje os maiores problemas da cidade e onde eles estão? Olha só, quando você fala de segurança pública, o crime organizado na cidade, associado ao tráfico de drogas, é uma preocupação sempre. Hoje ele está sob controle, mas basta cochilar, basta reduzir um pouco as ações e há forte possibilidade dele voltar a ser um problema grave, como foi nos anos de 16, 17, quando a gente tinha chacina, ônibus, colocar fogo em ônibus, guerras de gangue em locais assim bem conhecidos e assim por diante. Depois disso, nós temos algumas questões em Florianópolis de ordem pública, do uso da cidade. Perturbação, som alto, as festas que incomodam os vizinhos, incomodam os prédios, regiões residenciais. Parece uma coisa bobinha, mas não é para quem sofre com isso, né? Nós temos uma questão forte no trânsito, por isso o foco na questão da lei seca. O número de acidentes, principalmente agora pós-pandemia, envolvendo pessoas e álcool, é grande. Alguns matando pessoas inocentes, outras raspando a trave, não matou, mas
por um triz, por um momento de sorte, por um lampejo, né, do destino, não tirou a vida de alguém, e isso é algo que nos preocupa também. E da parte da prefeitura, a contribuição que a gente pode dar para a prevenção de crime, violência e desordem. Melhor ocupação do solo, irregularidade das construções, para que as comunidades tenham acesso a serviços, a qualidade de vida. Parece que não tem a ver com segurança pública, mas tem tudo a ver. A multiplicação dos pontos de lazer seguros e acessíveis para todos, sem o domínio da criminalidade. Então, a Guarda, por exemplo, tem um programa chamado A Praça é Nossa, que é uma ronda sistemática para cuidar das praças. Então, a prefeitura construiu uma enormidade de praças. Se a gente não cuidar, rapidamente elas vão estar vandalizadas, quebradas e na mão de pessoas, né, usuários de drogas, vagabundos, pessoas violentas. Então, a gente cuida desse espaço, porque a gente sabe que a cidade ter pontos saudáveis onde a família pode se reunir, os colegas adolescentes podem ficar até mais tarde brincando e trocando ideia, ajuda a prevenir o crime. E os roubos, coronel, em praias e carros, casas, em turistas? Olha só, Cacau, para o verão, eu acho que é uma pergunta legal. Para o verão, quais são as nossas preocupações? Mobilidade, a cidade vai ter dificuldade para comportar a quantidade de pessoas e veículos que vêm. E o que vocês podem fazer? E aí nós temos algumas ações que estão sendo feitas. Primeiro, a gente está integrando e coordenando guarda com polícia militar, com foco em fazer o trânsito fluir. Segundo, a Guarda Municipal está ampliando uma operação que ela faz chamada Onda Azul. Então, a gente monitora onde tem retenção de trânsito por acidente, às vezes é um semáforo que não está dando fluxo, e coloca guardas ali para puxar o trânsito, para desviar, para desobstruir mais rápido, fazer o guincho chegar e tirar o carro da pista, e assim por diante. E a gente vai tomar muito cuidado, atenção, com carros estacionados em locais proibidos que prejudicam a fluidez. Então, às vezes, o cara vai para a praia, deixa o carro dele num cruzamento ou numa esquina que o ônibus não consegue manobrar, que os carros têm que diminuir de velocidade. O serviço de trânsito passa por ti? Passa na fiscalização, que é a ação da guarda. Então, essa é uma preocupação. Outra preocupação são os ambulantes irregulares, porque não faz sentido a gente ter toda essa discussão e esforço para ter transparência, legalidade no dar o alvará, se na hora que o pau pega no chão de fábrica, todo mundo vem se alvará e vende. E a gente vai ser bem rigoroso nisso. O comandante, a Lagoa da Conceição, nos últimos 5 anos, aí incomodou bastante, né? O Tiago Carrizo, promotor, inclusive, queria fechar o comércio lá, 11 horas, meia-noite. E como é que ficou a Lagoa da Conceição? Está civilizada? A Lagoa sempre é de altos e baixos, né? Eu comandei o batalhão há uns 10 anos atrás, o 4º Batalhão da capital, que a Lagoa fazia parte, e ela estava numa fase horrível e a gente conseguiu botar ordem nela com a ajuda do Tiago. Nós tínhamos problema na Ponta do Pitoco, com barulho até tarde e tal, a gente conseguiu resolver. Depois de um tempo, voltou a dar problema. Os novos comandantes, Coronel Pontes, teve que fazer intervenções. Então, ali é de altos e baixos pelo padrão de ocupação. No atual momento, nós estamos na expectativa como é que ela vai voltar da pandemia. Mas eu acho que com a ação da 3ª Companhia lá da Polícia Militar, do 10º DP da Polícia Civil e da própria Guarda Municipal, a gente vai deixar a Lagoa ser o que ela sempre quis ser, um lugar legal para a gente se divertir. Comandante Araújo Gomes, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que essa nossa conversa aqui deixou o nativo, o turista, mais tranquilo. Porque, pelo que eu vi, a cidade, na área de segurança, está tranquila, né? O senhor não apontou, assim, grandes problemas? Não, os roubos caíram, os furtos caíram, os roubos a pequenos comércios, que há 10 anos atrás aconteciam com frequência, a gente não ouve falar. Os crimes sem violência ainda são um desafio. Furto a comércios à noite, furto das coisas de dentro de carros, que é uma preocupação na época de temporada, o furto de coisas na faixa de areia, mas são coisas que não envolvem violência e que a gente está se preparando para combater. Muito obrigado, um bom final de semana, um bom final de ano e a gente volta a se ver com certeza ou aqui ou pela cidade. Com certeza, é sempre um prazer
poder estar aqui, poder participar aqui desse canal que a ND proporciona para a gente conversar com a sociedade. Na próxima quinta a gente volta com Conexão ND aqui na Record News. Boa noite e um bom final de semana.